Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmãos, eu estou trazendo aqui um vídeo a respeito do tema Os Últimos Dias. Os últimos dias citado em vários livros do Velho Testamento. Nós vamos ver aqui se realmente os últimos dias está falado aqui na Bíblia para nossa geração, que nós estamos vivendo hoje, ou se já passou na antiga geração. Nada melhor do que nós saber dessa verdade através da própria Bíblia e através de algumas confirmações de alguns apóstolos. Porque nada melhor do que a gente ver o que os antigos profetas falaram e deixaram escrito, do que aqueles que hoje se colocam, se autonomeiam como profetas. Porque, na verdade, hoje, no tempo da gente, nós não temos mais profeta. Porque os profetas foram do Antigo Testamento e todos se encerraram ali no livro de Mateus, como cita Mateus 13, 11, 13. Que a lei e os profetas vigoraram até João. Então, até João vigorou a lei e os profetas. Passou dele, já encerrou-se as profecias. Então, nós vamos aqui, pessoal, ler no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que é onde nós vamos entrar um pouco nesse tema dos últimos dias. Porque aqui se refere a uma promessa do nosso grandioso Deus, que foi feita a promessa para os israelitas, os judeus, aquele povo que Deus tinha escolhido desde a antiguidade, lá da turma do deserto, né, que Deus tirou eles do Egito e trouxe para a terra de Canaã. Essa promessa foi feita para aquele povo. Não tem nada a ver essa promessa com a gente hoje, porque essa promessa aqui foi feita para os judeus, os hebreus, aquele povo que vivia no Egito, que Deus tirou eles de lá, que era o povo de Abraão, que Deus tirou Abraão da casa do pai dele, da parentela dele, para ir para uma terra que Deus disse a Abraão, que eu te mostrarei, uma terra que mana leite e mel. Então, tudo bem, pessoal, nós vamos aqui para o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Vamos ler? Pessoal, peguem as suas Bíblias, vamos ler acompanhando com a Bíblia na mão, para que vocês tenham mais noção da verdade como está escrito. Porque eu não interpreto nada na Bíblia, porque ninguém tem esse dom de interpretar nada, porque a própria Bíblia interpreta ela mesma. Não queira e nem aceite intérprete da Bíblia. Se uma pessoa chegar para mim interpretar uma frase em inglês, eu vou aceitar, porque eu não conheço a língua inglesa. Mas se alguém vier interpretar a Bíblia, eu não vou aceitar, porque a própria Bíblia tem que interpretar ela mesma. Porque para isso foi que Deus deixou as escritas das Escrituras, para que nós possamos entender melhor o que ela significa à nossa mente. Então vamos lá, pessoal. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe sua família, livre de todos os pânicos, de todos os medos. E você vai ver mais uma vez que com essa leitura de hoje você é uma pessoa mais que vencedor, uma pessoa liberta do pânico e do medo que muitos pregadores colocaram em vocês. Vamos lá? Versículo 28 do livro de Joel, capítulo 2. Vamos lá. Diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí vamos mais para frente, o versículo 30 de Joel 2.
Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui no versículo 30 está falando do dia do Senhor. Então, o dia do Senhor, alguém vai dizer como vai ser essa interpretação da Bíblia. Essa interpretação aqui, algum livro da Bíblia vai dizer quando foi que se cumpriu isso aqui, quando foi que se cumpriu, ou se ainda vai se cumprir como eles dizem. Nada melhor do que o próprio Deus abrir as nossas mentes para que nós possamos conhecer a verdade como está escrito. Versículo 30 de Joel, capítulo 2, diz assim, ó: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 32, perdão. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles a quem o Senhor chamar. Duas coisas aqui bem interessantes. Primeiro, que Deus disse aqui no versículo 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muitos dizem, muitos pregadores ensinam que esse grande e terrível dia do Senhor ainda vem na geração da gente hoje. Mas nós vamos ver, para acontecer que essa página que nós estamos lendo aqui ainda seja um acontecimento vindouro para essa geração nossa que nós vivemos hoje, algumas partes aqui está nula. Porque se nós aceitar que o grande dia e terrível dia do Senhor ainda vem, então nós temos que aceitar que tudo isso aqui ainda vem. Nada se cumpriu. Então aqui está apontando para uma profecia vindoura. Muito bem, nós estamos lendo aqui uma coisa que ainda vem. Então vamos lá para o versículo 32, que eu já li o 31 agora, né? Que vem o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 31, agora o 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Outra coisa interessante, esse evento do derramamento do Espírito está falando aqui que será para o Monte Sião e Jerusalém. Não fala aqui que é para o Brasil, não fala que é para a Inglaterra, não fala que é para o México, Estados Unidos, não fala aqui que é para a Arábia, de maneira nenhuma. Fala aqui que é para o Monte Sião e Jerusalém. Então nós vamos aqui ver uma coisa bem interessante, que a promessa aqui foi para o Monte Sião e Jerusalém. Lá estarão os que forem salvos. Coisa interessante. Agora aqui realmente está falando de uma profecia que ainda vai se cumprir. Mas será que isso aqui é no tempo da gente hoje? Esse derramamento do Espírito, aonde diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos filhos profetizarão, isso, né? Os vossos jovens terão visões. Então, vejam só, eles dizem que nos últimos dias que nós estamos vivendo, Deus vai derramar o Espírito dele, e os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar,
e vai acontecer aquela coisa toda, como tem em muitos templos hoje conversando, falando uma língua estranha. Língua estranha não é a língua que a Bíblia cita aqui. Línguas estranhas são aquelas línguas que são faladas nas salas de macumba e magia negra e muitas coisas. São aquelas línguas. Tem nada a ver com a língua do derramamento de Espírito. Porque a língua que Deus fala aqui, quando derramar o Espírito dele, nós vamos explicar daqui a pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso. Então tudo bem, eles dizem que são hoje, os vossos jovens sonharão, os velhos terão visões e por aí vai. Mas a Bíblia é uma verdadeira receita da verdade. Ninguém se esconde da verdade. Só aquele que tapa os ouvidos, cega os olhos, para não enxergar a verdade e nem ouvir a verdade. Agora, essa profecia está apontando para uma geração futura? Sim. Sim. Muita verdade. Uma geração futura. Agora, é para a nossa geração hoje ou não? Ou é para uma geração mais próxima dessa escrita? Vamos agora conhecer a verdade como está escrito, indo para o livro de Atos, capítulo 2. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler aqui mais alguns versículos, aonde tem capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então diz assim, vamos lá? Amiguinho, pegue sua Bíblia também e vamos ler junto, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Ok? Vamos lá. Aqui diz assim, em Atos 2, versículo 14. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os, nestes termos: varões judeus. Aqui não está dizendo varões brasileiros, de maneira nenhuma. Olhem o que está escrito: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Todos os habitantes de Jerusalém. Não está falando aqui todos os moradores da terra global. Um sistema global que é todas as nações do mundo. Não. Está falando aqui em judeus e Jerusalém. Então vamos lá. Iniciar mais uma vez para que fique mais claro para vocês que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês assistam até o fim, porque a verdade está sendo esclarecida pela própria força de Deus, as escrituras de Deus esclarecendo a verdade. Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os, dizendo neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como verdes, pensando sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha o que ele diz aqui, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí completando o versículo que disse lá no livro de Joel 2, completando diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui
é que um grupo de pessoas, judaicos, eles estavam reunidos, e quando Deus derramou o Espírito deles sobre aquele povo, eles começaram falando em línguas. Que tipo de línguas? Essas línguas que eles falam em muitas igrejas hoje? Não. Porque eu estou dentro de uma igreja, eles falam uma língua aonde nem eles, nem o pastor, nem ninguém sabe o que é que eles estão dizendo. E aquele que disser o que estão dizendo, ele vai ter que provar para mim. Porque até hoje eu já perguntei a pessoas que têm mais de 40 anos de congregação e eles dizem, irmão, não sei o que é que ele está dizendo não. Então, para você ver que não é uma língua do derramamento do Espírito. Porque não há mais necessidade de falar em línguas dentro de um templo. Por qual motivo não há necessidade? Explico já já. Então vamos voltar aqui atrás um pouquinho. No versículo 5 do capítulo 2 de Atos, diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Aí diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Vocês estão vendo aí? Era um povo só, galileus. Não são galileus? Todos estes que aí estão falando, olha a admiração desse povo que estava de fora. Pessoas estrangeiras que estavam ali com eles, com os galileus. Aí disseram assim, ó: não são porventura galileus, todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aí está a pergunta. Ali tinha gente árabe, ele vai explicar aqui mais para frente. Vamos ver o que vai dizer. Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua materna? Somos, eles agora estão explicando, nós somos de onde? Que os galileus estão falando a língua da gente, e nós não somos da Galileia, mas os galileus estão falando a língua nossa. Olha o que eles estão dizendo. Aí diz, ó: somos partos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos aqui residem, tanto judeus como proselitos, crentes e árabes. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Eles se perguntaram. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Por exemplo, tinha gente de vários países ali, junto dos galileus. Só que, quem é, um exemplo só, pessoal, quem é dos Estados Unidos, se tiver aqui no Brasil, e eu falar para ele, me dá um pão, ele não vai saber o que eu estou falando. Se tiver alguém da Arábia, aqui no Brasil, e eu falar para ele, me dá 10 reais, ele não vai saber o que eu estou falando. Também se eu disser, tu é feio, ele não vai saber o que eu estou falando. Porque há pouco tempo teve uns pessoal asiático morando próximo da minha casa, parede com parede, e 0,2% eu entendi do que eles falavam. E quando eu falava também eles ficavam olhando de um para o outro, e até que eu entendi que o que eles queriam era a senha do meu Wi-Fi. Então eu cheguei a entender esse ponto pelo modo dele falar. Então, para você ver, então, como tinha bastante pessoas ali que estavam de outros países no meio da Galileia,
do povo dos Galileus, Deus enviou o dom de línguas. Agora está chegando a resposta. Deus enviou o dom de línguas para que cada um dos galileus falasse uma língua conforme a necessidade de cada pessoa que ali estava. Por exemplo, uma pessoa, está eu e 5 irmãos meus. Um exemplo, pessoal, pelo amor de Deus, vocês colocam na mente de vocês. Está eu e mais 5 irmãos meus. Então Deus me deu a mim o dom de falar inglês. Deus deu o dom ao outro irmão meu de falar espanhol. Aí Deus, ao outro irmão meu, Deus deu o dom de falar árabe. Ao outro irmão, Deus deu o dom de falar grego. Então, aí sucessivamente. Então, Deus derramou o dom de línguas para cada pessoa daquela falar na língua de cada país daquelas pessoas que ali se encontravam, para que eles entendessem o que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Então veja o derramamento da língua, o que significa o derramamento do dom de língua. Hoje eles têm aquilo ali como um hobby dentro da igreja, falando uma língua estranha que ninguém sabe o que fala, o que eles falam, e nem tampouco eles sabem o que estão falando. Então veja que não é uma coisa de Deus. Então vamos voltar ao tema novamente. Então no discurso de Pedro aqui, ele disse assim no versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém. Vejam que eles estavam ali em Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aí diz aqui, ó. Estes homens não estão embriagados, como virdes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Olha aqui o que o profeta Joel profetizou, já estava se cumprindo aqui. Ou vocês querem dizer, vocês que enganam o povo aí, vocês querem dizer que o profeta Joel disse isso aqui e essa parte aqui é mentirosa? Porque o que o profeta Joel profetizou, Deus derramou o Espírito aqui. Então não tem esse mais dom de língua dentro das igrejas hoje mais não, pessoal. Não cabe mais. Biblicamente não. Se vocês querem manter essa doutrina aí, vocês estão mais do que certo. É a opinião de vocês. Mas antibíblico, porque a Bíblia já está se encerrando aqui. Aquela profecia de Joel se cumpriu aqui. E veja que é uma geração muito distante mesmo daquela geração. 2000 anos não é pouca coisa. Vamos continuar a leitura. Aí diz aqui, ó. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, olha, se falando ali dos últimos dias, eles já estavam vivendo os últimos dias daquele século. Aí diz assim, ó. O que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Fechando o tema lá de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma pergunta aqui. Aqui tem exceção de alguém? Se você não for da minha igreja, do meu templo, aonde eu carrego a plaquinha lá, um panfletozinho entregando de porta em porta, aqui é a igreja tal, se você não for dali, você não se salva. Tem isso, pessoal? Aqui está dizendo que daqueles dias lá deles, todos aqueles que invocassem o nome do Senhor seria salvo. Então o que está dizendo aqui o apóstolo Pedro
é que os últimos dias, que se refere ao grande e terrível dia do Senhor, eles estavam vivendo ali, aconteceu o derramamento do Espírito sobre aquele povo, e ali, bem próximo dali, teria o grande e terrível dia do Senhor, que foi um derramamento de sangue terrível que aconteceu naquela época da geração do ano 70, em Jerusalém, que foi aonde Tito e Nero invadiram Jerusalém e fizeram a pior destruição da face da terra já citada pela Bíblia, que foi aonde aconteceu a destruição do templo de Jerusalém, que eles colocaram tudo abaixo. Então aqui, o que citou Joel lá do derramamento do Espírito, já se cumpriu aqui em Atos 2. Bem, pessoal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vocês todos que assistiram esse vídeo, que Deus abençoe com muita saúde, paz e proteção.